Bom, está no ar, mais uma vez, o programa Pulando a Cerca. Hoje é dia 18 de novembro de 2011. O programa Pulando a Cerca não tem nenhuma pauta, não tem nenhum roteiro, não tem nenhuma censura. É como a vida. Então, vamos começar esse programa. Aliás, é o único programa no mundo que tem um apresentador, eu, Daniel Sluderansky, que teve um AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, e continua no ar. Esse programa é uma bandeira da memória, da justiça social e da verdade. Esse programa, Pulando a Cerca, se fala eu vivi, eu sofri, eu fui, não ele no canal comercial, eu. E a história do Brasil se passa pelo eu. Então, vamos começar o programa. Hoje é uma festa. Vários convidados. Mas o convidado principal é o médico, o doutor Wilson Fadul, que foi ministro da Saúde do presidente João Goulart. Um pouquinho de história. O doutor Wilson Fadul foi o primeiro a organizar a Conferência Nacional de Saúde. O país não tinha nada de saúde, era uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. E a primeira conferência foi organizada pelo Dr. Wilson Fadul. Então, é o início dessa história. E, para contar isso, convidamos primeiro o nosso querido, o simpaticíssimo, educadíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, advogado, o maior advogado do Brasil, doutor Modesto da Silveira. Vem pular cerca, Modesto. Eu pulo a cerca protestando, acho que devia ser o Wilson Fadul, filho. Não, o mais velho. Fico aqui? Pode ser. Vamos convidar agora o filho mais velho, o jornalista, o Wilson Fadul, filho. Pula a cerca, Wilson! E que cara simpático. Pular a cerca é uma das grandes tarefas. Pular a cerca. Escolha o lugar. Pular a cerca por cima, por baixo, pelo meio. Importante é pular, porque a gente vê o outro lado. Agora vamos convidar o médico Antônio Carlos Fadul, que é também filho do doutor Wilson Fadul, que faleceu recentemente. Mas ele está aqui, ó. Pular a cerca. Opa, pulando a cerca. Vem pular a cerca. Não precisa dessa formalidade. Estamos aqui. Ó, o Wilson Fadul está aqui no meio da cerca, o pai. E vamos convidar o médico também, o José do Vale. José do Vale Feitosa. Senta aqui. Olha só, que festa, hein? Que coisa fantástica. Uma grande homenagem ao doutor Wilson Fadul, ministro da Saúde, memorável ministro da Saúde, no tempo do presidente João Goulart.
Modesto, vamos começar pelo filho mais velho. Isso. Diga as tuas recordações que você quiser do pai. Sem censura. Sem censura. Eu achava, antes de qualquer coisa, que a gente fizesse uma síntese da bibliografia dele, porque é uma bibliografia já em si só sui generis. Então faça! Meu pai nasce no interior do estado do Rio, se forma em medicina aqui na Faculdade Fluminense e vai trabalhar como médico em Mato Grosso do Sul. Lá, por razões de brigas com o comandante da aeronáutica, ele entra no PTB e se elege vereador da cidade. Portanto, ele está deixando a medicina e entrando na política. E a política, então, ele exerceu até 64, até ser cassado. Depois foi prefeito de Campo Grande, teve 3 mandatos de deputado federal e foi cassado e teve essa carreira política interrompida. E aí, então, ele, inquieto, como sempre, um homem em permanente movimento, um animal político na sua plenitude, na sua excelência de pensamento, ele funda a editora Paz e Terra para continuar combatendo a ditadura. E, em seguida, logo depois, ele vai para a França e faz o curso de Humanidades da Universidade de Paris, para ter uma formação completa. Então, para começar a falar dele, a gente tem que falar desse lado eclético dele. Ele teve 3 profissões, uma de médico, uma de político e uma de editor. Transitou da área de ciências exatas da medicina exatamente para a área de ciências humanas, onde ele estudou filosofia e literatura francesa. Esse é, em linhas gerais, o que ele fez ao longo de 60 anos. Agora, dentro dessas questões, existem detalhes que a gente pode aprofundar e discutir mais à frente aí no seu programa. Vamos passar agora, legal. Vamos passar para o outro filho, o Fadouro. O que eu diria? Meu irmão complementou isso, né? Nosso velho animal político partiu, né? Há algum tempo, hoje fazem 30 dias que ele deixou isso aqui. E estamos aqui reverenciando, né? Como um homem de luta, em que nos cabe agora que a mim, até porque sou médico, algumas correções. O Daniel, meu colega, inclusive, ao falar da primeira conferência, na realidade ela foi a 3ª conferência de saúde, mas na verdade a primeira conferência que ditou os rumos de uma política nacional de saúde que até então era inexistente num país gigantesco como o nosso, inexistente e vazia essa política. E ele então proporcionou isso ao país. Como já ressaltado anteriormente, teve essa sua ligação com isso, ceifada, né, pelo golpe militar de 64. Mas isso eu acho que só o fortaleceu, não o abateu, muito pelo contrário, porque sai da área médica e entra para a área da política social, onde ele realmente dá grandes contribuições a esse país, né, porque era um homem muito preocupado com essas questões, especialmente questões que se faziam a respeito de como iria se conduzir o Brasil como um país no cenário internacional do mundo. E o colocou muito bem ao longo desses anos, né? E com isso eu abracei a medicina e hoje, modestamente, fazendo aqui até um elogio ao meu amigo Modesto, sigo o caminho ao qual ele deixou com esse legado aí. Legal. E lógico que dentro disso houve alguns acidentes de percurso, né, ligados até à fase regime militar que se instalou no país, e estamos aqui para conversar e aprofundar esse assunto. Olha só, eu vou
antes de passar por Modesto e os Vale, eu conheci o doutor Wilson Fadul. Ele morreu com 93 anos de vida de luta. Mas ele tinha uma memória fantástica. É uma coisa, eu fiquei impressionado. Os detalhes. Mas uma coisa me impressionou muito. Quando ele estava relatando, e nós ficamos o dia todo na casa dele, almoção, tal, legal. Ele é muito gentil. E uma coisa, ele falou assim, olha, quando eu fui o ministro da Saúde do João Goulart, primeira coisa que aconteceu, o João Goulart chamou uma mesa, todos os ministros, e perguntou a cada um qual era o plano daquele ministério e qual é o valor que podia usar. Aí cada um falou, aí o Fadul, o ministro Fadul falou assim, olha, eu não sei nada sobre isso. Aí ele falou, o João Goulart falou, não sabe nada, não sei. Aqui no Brasil existem algumas ações paternalistas, mas conceito de saúde do Brasil não existe. Aí o presidente falou assim, e agora? Agora, só tem um jeito, a gente organizar uma conferência e pedir ao quem usa isso, quem lida com isso, falar sobre isso, para começar a ter alguma coisa. E houve a primeira Conferência Nacional de Saúde com a presença do João Goulart, que se entusiasmou muito pela ideia. Começou a saúde nesse país em 1973, graças ao bom senso, à inteligência e humildade do ministro Wilson Fadul. Hoje, 50 anos após esse início auspicioso, nós temos a privatização. Exatamente o contrário. Eu acho que o Wilson Fadul, ministro, morreu de vergonha pelo processo de privatização desse país, onde o que era público foi desqualificado intencionalmente para se privatizar tudo. Colocar que o serviço público é uma porcaria, o privado é uma coisa legal. Eu pergunto, essa universidade que nós estamos é uma porcaria? Não, é exatamente o contrário. Então, eu queria falar isso, dar esse depoimento. Modesto, agora é a tua vez. Tá bem, eu quero dizer o seguinte, eu acho que os filhos do Fadul, talvez por modéstia, fizeram um pouco de autocensura. O biógrafo nos dirá se sim ou não. O Fadul era muito mais do que eles disseram. Eu ouvi de um colega de ministério dele, Dr. Cândido Oliveira Neto, avaliando do ministério, na casa dele, com alguns amigos, ele diria, um dos melhores, se não o melhor ministro do Jango se chama Wilson Fadul. Isto, o Fadul estava vivo, mas não estava presente. E eu que conheci o Fadul, tinha conhecido até bem, porque quando eu fui candidato a deputado federal, ele fez questão de me acompanhar no interior, nas áreas onde ele era muito conhecido, as áreas, a região norte do estado do Rio, desde ali aquela região de Macaé, aquela região da família. Me mostrou até a casa onde havia um cão-fila enorme, enfim, eu sei, e ele era tão popular que eu dizia, Fadul, eu acho que quem vai ser eleito aqui é você e não eu. Ele disse, não, mas você vai ser eleito aqui, e de fato,
ele fez um tal movimento que eu tive uma votação enorme em toda a região por onde ele passou comigo. Acho que o Fadul realmente é uma figura diferente, não só pela simpatia, o charme, a competência, e enfim, sobretudo o trabalho dele por uma medicina social justa e melhor, contra o processo privatizador que veio logo depois, que veio e privatizou através dos sistemas privatizadores de tudo. Wilson Fadul é uma estátua na história do Brasil. Então, agora vamos passar por colega médico Zé do Vale. O Zé do Vale, qual é a tua versão sobre o Fadul? Não vou cair na questão da conferência e da importância do Fadul como ministro, porque mais do que ministro, ele era um conselheiro do presidente da República, porque ele teve um papel fundamental na própria condução do governo. Ele estava lá como ministro, fez o que fez e ao mesmo tempo teve um papel político importante. Mas eu queria pegar dois aspectos. Um é o que você já tocou na abertura do programa, porque o Wilson Fadul é a comprovação de que tudo que se diz da medicina, esta medicina que encara o ser humano como uma máquina de performance para o capitalismo, está de errado. Você, quando fala a questão de que você teve um AVC e está num programa de televisão, você é a comprovação de que o ser humano é muito mais do que esse mecanicismo idiota que se atribui a uma biologia que não existe. Porque Fadul era um ser do tempo, era um ser político. Ele viveu o seu tempo e ele tinha uma interação que não tinha nada a ver com irrigação cerebral, com o número de neurônios. Isso era outro papo, porque ele, na verdade, é a comprovação de que o ser humano e a inteligência humana, ela é histórica. Ela está no processo da vida de todos nós. Então, Fadul morre inteiro. E a memória dele não era uma memória antiga, era uma memória recente. Ele era capaz de citar um pequeno trecho do que ele tinha lido 2 dias, 3 dias antes, ou o mês passado, ou o ano passado, e recuperar a fonte. Então, este é um aspecto que eu quero ficar claro, que o ser humano é muito mais do que essa visão da biologia simplesmente atribuído a mecanismos de irrigação cerebral, número de células, como se o ser humano fosse um computador, e não é. O ser humano não é um computador. A computação tenta buscar algumas características do cérebro humano, mas se resume a isso. A segunda coisa é que o Fadul, ele nasceu de uma família tradicional de Minas Gerais, na época do café. Ele teve um pai que era um pai excepcional, porque era um migrante libanês, e que soube educar o filho. É o tempo todo impressionante o quanto o pai tenta conduzir esse filho para o melhor da educação que existia no Brasil na época, e salienta para o filho que a herança dele era a educação. É impressionante essa história desse migrante. Mas a coisa fundamental é que o Fadul, já em Macaé, ele nasceu no estado do Rio, depois morou em Minas e veio para Macaé. Tudo na época dele, ele devia estar perto de 18, 19 anos, tinha dado certo. Mesmo as estripulias de criança que ele fazia, dava certo. E ele para e reflete. Ele tinha um colega muito bem de vida e que nada dava certo para o colega. E ele vai e reflete. Até tudo que eu tive agora deu certo. Eu vou desafiar uma coisa que não seja tudo certo, para eu não ter essa ideia de que a vida é uma coisa já preparada para você ter um destino por certo. E ele então foi furar o destino dele e foi reinventar o destino dele. E essa reinvenção da própria história dele é que vai caracterizá-lo como um homem de esquerda, um homem que ficou ao lado, desde o princípio da juventude dele, ao lado das lutas sociais brasileiras. Ele nasceu numa época muito pujante, porque ele já era criança, estava na Revolução de 30, e combateu o Getúlio, e depois entrou para o partido de Getúlio, e como membro do partido de Getúlio, ele desafiou o próprio Getúlio, e foi leal o tempo todo à causa popular. Ele já, na idade dele, é um homem bem sucedido de vida, não precisava ter que, como os aposentados hoje ficam trabalhando em supermercado para sustentar a vida, ele não precisava disso, mas ele achava até que o que ele tinha era demais para ele. Porque ele tinha uma visão de que o mundo era preciso ter uma equidade e um equilíbrio entre as pessoas para que tivesse esse futuro. Então, ele tem esses dois aspectos. Ele era um ser, o exemplo de ser vivo, como é o ser humano,
E ele, ao mesmo tempo, era um sujeito irrequieto que não aceitava o dado simples da vida. Ô Zé do Vale, eu vou perguntar para o filho mais velho, o Wilson Fadu, qual foi o momento que mais te emocionou junto ao teu pai? Bom, foram alguns momentos, né? Alguns momentos em que eu acompanhei as condecorações que ele recebeu, né? A defesa dele de tese sobre Marcel Proust, né? Para a Universidade de Paris. São momentos que me mostrou o que o homem é capaz de se transformar, de evoluir, de fazer uma série de coisas. Mas o mais fundamental que eu achei, que me emocionou muito nele, foi quando houve a prisão da minha mãe e do meu irmão, e você notava visivelmente a agonia nele, o desespero nele, ao passo dele perder em 30 dias 10, 12 quilos. Aquilo me emocionou muito, da onde vinha essa força que ele conseguia não dormir 24 horas por dia, buscar o filho, buscar a mulher onde ela estava, e tendo sido um prócer da República, né? Aquilo me emocionou muito, e eu percebi ali, eu era mais novo, eu percebi ali que naquele meu pai havia uma determinação muito forte, um senso de humanidade e um senso de caráter profundamente arraizado, né? Esse fato me emocionou bastante. Fora, evidente, outras coisas que ele também se emocionou, mas por conta das condecorações, das medalhas, né, que ele recebeu ao longo da vida. É o teu celular, né? A vida é assim mesmo. Invasão. É assim mesmo. É pulando a cerca. Olha só. Só concluindo, e a rigor, não há há alguns momentos em que a emoção é maior, mas conviver com meu pai, conversar com ele, era todo dia emocionante. É verdade. Era uma grande emoção conversar com ele diariamente, tal. A atualização, a lucidez, a visão política, como ele era um socialista, não era um revolucionário, mas tinha uma visão muito próxima de uma revolução. Ele era um animal que raciocinava dialeticamente, com toda a dialética marxista mesmo. Ele raciocinava com essa dialética, ele tinha um raciocínio frio sobre a política, ele sabia prever coisas que iriam acontecer 2, 3 anos depois, não é? Quer dizer, conversar com ele era sempre uma emoção. E até hoje que eu conversava com ele, todo dia, eu sinto alguma falta disso. Agora também, estamos conversando agora também com o Fadu, pai. Vou perguntar para o Fadu, filho do mais novo, o Antônio Carlos, o seguinte: o que foi que você aprendeu com teu pai? O que eu aprendi com ele? Aprendi, em primeiro lugar, né, em que a gente tem que ter uma certa... Olha, na vida que a gente tem que ter uma certa posição, defini-la, seguir seu rumo, né? E isso nós conversamos muitas vezes, eu e ele. E meu irmão relata ali da prisão de minha mãe. Eu, por exemplo, também tive preso, mas me apresentei. E um dos momentos de emoção que foi dado foi que ele me levou até a porta do Ministério da Guerra, Ministério da Guerra ali na Central, e eu me apresentei. Não fui preso, não cheguei a ser preso, me apresentei. Com uma grande emoção que ele se despediu de mim, e antes dele abrir a porta do carro, ele me disse:
Tu já sabe o que vem pela frente, né? A porrada é dura. Pensa aí, quer a gente rampa fora daqui agora. Sai daqui, você toma teu rumo. Eu falei, não, vou subir essas escadas e ver o que é que acontece. Afinal de contas, eu sou um Fadu. E tem todo dar uma continuidade, é isso que é a sua luta. Parti para um outro lado, e aí então, a das maiores emoções que me são dadas, uma delas é estar aqui, podendo falar dele. Até porque nós tivemos um tempo afastados e de um tempo para cá nos reaproximamos. E realmente, Daniel, como diz o meu irmão, Wilson Filho, do Filho, é emocionante, é uma emoção estar sempre com ele. Todo dia era uma emoção. Aí fica um pouco difícil você definir isso, porque até aqui é emocionante estar falando dele. O Fadu, os Fadu, uma personalidade histórica como o Wilson Fadu, cadê a mídia? Quando a mídia se omite porque o cara é bom, quando a mídia bate palma, é um palhaço. Então, aqui no Pulão da Seca, tem um espaço para se falar dessa pessoa formidável. Não é que morreu, é formidável. No Pulão da Seca. Quando a mídia apresenta o morto, pode ter certeza que houve sacanagem. Com raríssimas exceções. O Fadu, então, foi uma bela exceção. A mídia não apresentou nada, esqueceu, porque colocou a sua vida na justiça social. Não estou exagerando, eu conheci, não tão bem como vocês, mas conhecido. Um dia só valeu por uma vida toda. Não se podia deixar de trazer o Wilson Fadu aqui nesse programa, numa televisão universitária. E somente uma televisão universitária, um Pulão da Seca, traria o Wilson Fadu. Pela mídia, ele foi caçado, é comunista, é tudo aquilo. Esquece. Aqui não se esquece. Eu acho que aqui faz a história do Brasil, modestamente. Estou errado, Zé do Vale? Certíssimo. Você está fazendo, eu acho que o Modesto poderia até acrescentar muito, porque, Daniel, é uma honra estar com o Modesto aqui, porque o Modesto tem um perfil de uma geração que se assemelha muito com a geração do Fadu. Posso atravessar você? Pode. Como biógrafo, eu fiquei muito curioso. Estava me ocorrendo uma coisa muito interessante, que eu falei com o Fadu e ele tentou me responder e não conseguiu, porque chegou muita gente e a conversa se desviou. É o seguinte, nós estamos hoje, como no passado, mas hoje mais do que antes, o problema das chamadas auditorias das dívidas públicas. Então, estamos criando até núcleos pelo Brasil afora, e agora no Rio de Janeiro, já foi criado em Brasília, em Minas Gerais, e agora no Rio de Janeiro, criando núcleos para examinar e criar auditorias da dívida pública, muito inspirado na auditoria que foi feita lá no Equador, e os auditores competentes e honestos constataram que o máximo da dívida pagável pelo Equador seria 30% só do que eles cobravam. E quando o Rafael Correia propôs pagar os 30% que ele reconhecia como devidos, todos os credores correram e aceitaram com medo do escândalo internacional. Pois bem, e aqui esse escândalo vai ocorrer, porque no Brasil também está se trabalhando nesse sentido. E, aliás, eu me lembrei muito do Fadu por isso, porque eu provoquei o Fadu, só chegou a me dizer, Modesto, a dívida pública, em geral, é um escândalo, é uma vergonha. Por acaso você já chegou nessa etapa
da vida do Fadul? Ele diz alguma coisa sobre isto? Você chegou a ver? Ele não discute especificamente esses dados e por onde, todos os canais onde ele tinha. Mas ele tem na biografia dele uma coisa importantíssima. Ainda em 63, quando ele descobre, através da Cassex, que era o organismo na época que controlava as exportações brasileiras, ele descobre que os laboratórios, os grandes fabricantes de remédios, estavam fazendo evasão de divisas através dos custos das matérias-primas básicas. Importavam superfaturadas. E o Brasil pagava pelos remédios muito mais do que a matriz vendia. Até 3.000%. A 3.000%. E aí ele realmente foi a primeira evidência, talvez, no Brasil, de uma maneira de que o Brizola chamava de perdas internacionais, e que eu vi muito quadro, inclusive, do PT dizer isso, ficar gozando o Brizola por causa disso, e na verdade era esse tipo de experiência que o PTB no governo teve. Ou seja, teve com Getúlio e teve com Jango. Que o grande capital espoliava o Brasil através de remessa de lucros ilegais. E os mecanismos eram esses. Esse é um método que veio. É o que provavelmente ele ia dizer. E que agora, por exemplo, se você for observar, esses telefônicos, etc., inclusive com o dia do BNDES, estão transferindo rios de lucros, inclusive estão internalizando dinheiro no Brasil para não pagar IOF. E é dinheiro de lucro gerado aqui no próprio Brasil. Então tem uma série de mecanismos que essas corporações que estão tornando uma ditadura mundial, está aí a Europa toda de joelho, não tem mais política, está se criando ditaduras econômicas, fizeram. E o Fadul realmente ele mexeu no dedo, recebeu a visita do embaixador americano para ameaçá-lo, ele não recebeu. Ele disse que se fosse tratar daquilo diretamente no Ministério das Relações Exteriores, porque ele era ministro da Saúde, ele não ia abordar uma questão que era de interesse do brasileiro. Ou seja, fazer a importação a preços de mercado. Foi isso que ele fez. A partir daí, o Brasil tinha que importar qualquer produto pela Pfizer, qualquer uma dessas companhias, tinha que importar através do que era justo no mercado internacional. Ele meteu o dedo firme nisso. Foi talvez uma das grandes broncas que a ditadura teve com ele. Para se ter uma ideia, num caso específico, um determinado produto que servia de base petroquímica para remédio estava sendo comprado pela subsidiária no Brasil, no Brasil por algo em torno de $1.600 a tonelada. Se eu não me engano, era cloroquina básica. Cloroquina básica para malária, né? Para malária, cloroquina básica. E o preço de concorrência internacional era $80. Portanto, você tinha 2.000% de faturamento em cima disso. Foi quando ele assinou um decreto no Ministério da Saúde, proibindo importações de matéria-prima 5% acima ou 5% abaixo do preço de concorrência internacional, para poder garantir o mínimo possível até para uma futura indústria química farmacêutica no Brasil. Isso ele veio ocorrer, ele lançou as bases da indústria químico-farmacêutica brasileira, porque ele havia constatado que 95% da indústria que produzia medicamentos no Brasil não eram nacionais, e todo equipamento utilizado também não era nacional. Havia uma desnacionalização completa dos produtores de remédio no Brasil. E aí é que ele interveio nessa história, e por esse decreto dele foi se constituindo um polo petroquímico farmacêutico, né, no Brasil, que resultou na SEMI, que o Collor acabou, e agora na própria Farmanguinhos, que é um laboratório de excelência em fabricação de remédios no Brasil. O Fadul Frivo, eu acho que no Brasil
não existe a saúde, existe a indústria da doença. A saúde hoje no Brasil é uma grande ficção. A doença, sim, a doença dá lucros, miséria e fome. O modelo capitalista vive da doença. Olha, você está falando uma coisa e eles falaram, e eu de novo me lembrei do Fadul. Ele, quando falava sobre essas coisas, ele falava que parecia que o capitalismo usava o seu lado gangster. Mais tarde alguém escreveu nessa linha, acho que foi o Woodward, mostrando como o capitalismo é gangsterismo. O gangsterismo mercantil, do mercado aberto e livre. E quando vocês dizem estas coisas, e a gente sabe de tantas outras, Fadul devia saber muito mais por ter sido ministro, ele dava a entender esse gangsterismo que hoje já está na literatura mundial. Pois é, então o Fadul iniciou o primórdio da tentativa da saúde nesse país. E foi com o tempo sabotado. A cada conferência seguinte foi mais um passo atrás. Hoje é a privatização total, a doença total. Eu, como médico, o Fadul, filho, o Zé do Vale, se você quer conhecer a saúde no Brasil, é fácil. Entra no hospital, qualquer hospital público, na emergência. Você vai ver a dor, a morte e a doença e a miséria. Isso faz parte desse modelo colonial, capitalista e neo tudo. Eu não sei nem que neo é a doença. E o Fadul foi a primeira voz, não é a primeira voz que iniciou esse processo de tentativa de conscientização do país. Teve alguns avanços, sim, mas a cada avanço teve uma queda muito grande. Teve um avanço com o SUS naquela época. O SUS começou a andar e o modelo privatizador começou a andar para baixo. Começou a detonar tudo. Então, o Zé do Vale... Eu queria fazer, porque, na verdade, o Fadul, com a terceira Conferência Nacional de Saúde, que quando ele monta as teses, ele estava, Daniel, que isso é que é importante dos grandes homens públicos. Não é que ele tenha uma ideia genial que Deus lhe deu e naquele momento, sob aquela luz intensa, ele resolve tudo. O que ele fez foi colocar para dentro do ministério uma geração de pessoas que tinham pensado o Brasil desde o início do século. Pessoal da Fiocruz. Da Fiocruz, o marido da Nise da Silveira, o Mário Magalhães, o Lima Verde. É uma geração de sanitaristas que viviam pelo interior do Brasil, na zona rural, endemias rurais, e pensando o Brasil verdadeiro. E que não era aquela coisa do cientista ir lá visitar o interior e voltar penalizado pelo interior e fazer uma tese aqui no Rio de Janeiro. Eles pensaram o Brasil vivendo lá dentro dele. Então, quando eles têm a primeira tese, é de que as questões sociais eram fundamentais para a expressão da saúde pública. Ou seja, a saúde pública era uma consequência dos aspectos socioeconômicos da sociedade. Não tinha saneamento básico, não tinha alimentação, tinha fome, a miséria, tudo era fator de doença. É por isso que a população brasileira adoecia. Era a exploração da Amazônia, com o surgimento da malária, era a invasão da floresta com o surgimento da leishmaniose, da doença de Chagas, era a má habitação, a falta de água, enfim, eles levantaram essas questões, essa geração toda levantou e Fadul incorporou dentro do... Eu acho que você, inclusive, ajudou
aqui em Niterói, na época do Gilson, a recuperar esses documentos da terceira conferência, porque a ditadura escondeu, sumiu. O FADU guardou o relatório e a prefeitura de Niterói, então, era o Gilson Cantarino, que era o secretário de saúde, publicou em nome do Movimento Socialista de Saúde do PDT, e esses documentos estão lá, ficou para a história, que senão não teria nem ficado. Além do mais, o FADU, mesmo como perdedor, como toda aquela geração deles perderam pela ditadura militar, eles ficaram colocando essas teses sempre que tinham oportunidade na nova geração de sanitaristas. Aroca, Ézio Cordeiro, esse pessoal todo se abeberou neste momento que foi a terceira conferência. E vieram para a oitava conferência, quando se criou as teses do Sistema Único de Saúde, com as teses da terceira conferência. Como direitos humanos fundamentais. Fundamentais. Um dos direitos humanos fundamentais. E que entra dentro da Constituição brasileira. Agora, o que é importante, Daniel, é o seguinte, é que ali na terceira, setores, inclusive de esquerda, abriu a porta para o setor privado. E não devia ter feito isso. Foi um erro. Nós perdemos. Esconderam o FADU na oitava conferência. Ele não pôde nem falar. Colocaram ele numa mesa de fundo da conferência para ele não dizer, se contrariar a tese da privatização, porque não era permitido. O setor público funciona como setor público. O setor privado que vai se virar como setor privado. Vai disputar o mercado que é possível. E no Brasil aconteceram duas privatizações, viu, Daniel? A primeira foi a saúde complementar, que vende serviço para o SUS, e o SUS se endevida, e agora vem essa cooperativa que tira inclusive o funcionalismo público e coloca um funcionário precário que também está correndo atrás de dinheiro como se fosse um desesperado atrás de uma mercancia, né, de mercado, de dinheiro. A outra que fizeram foi o antigo serviço do trabalhador, que era feito pelo Ministério do Trabalho e pela Previdência Social, se transformou nos planos de saúde. Que é outra desgraça privatizada. Por quê? Porque, na verdade, ela é o quê? São fundos mutuais. Aqui não tem capital de empresa, é fundo do trabalhador. E quem mantém hoje o plano de saúde no Brasil são os trabalhadores. Porque o principal plano que dá maior lucro para as empresas de plano de saúde é o plano de saúde coletivo, que é dos trabalhadores. E os trabalhadores brasileiros, inclusive, estão fazendo assembleia para querer plano de saúde, ao invés de lutar pelo sistema público universal através de impostos, que é natural. Então nós estamos vivendo no Brasil um grande problema. Além do mais, o Estado brasileiro não regula o que o FADU regulou, que foi a criação do GEIFA para criar uma indústria petroquímica brasileira, ter empresas estatais produzindo medicamentos baratos e distribuição gratuita para a população. O que é que o Estado brasileiro está fazendo? Está gastando rios de dinheiro com essa tecnologia caríssima. Exames de imagem caríssimo, ressonância magnética, tudo isso surge uma nova técnica. Essas empresas ficam riquíssimas. Veja o exemplo do Viagra. É um remédio para a hipertensão e está sendo vendido para o lazer da sexualidade do homem, e esse remédio custa caríssimo. Os caras ganham rio de leite e ninguém regulou isso, porque o capitalismo está comendo solto a sociedade do mundo todo. E por isso é que eles ousam colocar a Grécia de joelho, a Itália, a Espanha, Portugal, e a ganância não vai parar. Usando o Wagner, é uma pena, né? 45 minutos passou rápido. Não acabou. 45 minutos, 15 minutos no dentista demora 5 horas. 1 hora no motel é pouco. Então, mas foi um grande, eu acho que foi um grande encontro de memória do Wilson FADU. Eu proporia nesse minuto final, ao contrário que quando a pessoa morre, 1 minuto de silêncio, 1 minuto de barulho, muito barulho, pelo Wilson FADU. Qual o barulho que você faria, Modesto? Meu caro, estou me lembrando agora uma coisa interessante. Vocês falaram aí do decreto do FADU, e eu me lembro de que hoje, o pior de todos os inúmeros ditadores que nós tivemos,
64, 85, que foi Médici, hoje faria aniversário, ele se dando o direito de criar o decreto secreto, isto é, lei secreta que nós somos obrigados a conhecer e somos proibidos de conhecer. Veja quanta contradição, né? Então, vou perguntar ao Wilson Fadu, filho, qual é o momento de barulho para homenagear o pai? Usando uma frase aqui do Zé do Vale, eu acho que o barulho para ele correto é o barulho de uma locomotiva. Uma locomotiva? De uma locomotiva. Porque Era uma locomotiva. aquele incessante movimento que faz parte da gente e nós empurramos ele mais ainda. Porque ele era um ser em movimento. Não é? Ele não era um ser parado, ele não era um ser acomodado. Então eu faria o barulho de uma locomotiva. Rapidamente. Nos deixa, né, num momento em que de locomotiva ele passa para um trem-bala, né? Um trem-bala. Rápido. Não é o fim, é o começo do Fadu. Então vamos terminar cantando assim. 1, 2, 3, pulando a cerca com Fadu. 1, 2, 3, pulando a cerca com Fadu.